Pô, ninguém me disse que seria fácil, mas às vezes a vida parece estar de tiração. E nos dias mais difíceis, onde o TDAH e a ansiedade parece que tá dominando minha mente, o que sempre me salva é ouvir música, especificamente rap. Hoje eu vou trazer 5 raps que me ajudaram a sair do fundo do poço, muitas vezes na minha vida, me trouxeram uma nova perspectiva. Hoje essa semana foi assim, foi uma semana difícil pra mim, mas sempre que eu tô mal eu ouço e essas músicas me dão mais vontade de continuar. Eu acho que o rap ele sempre foi uma âncora na minha vida, tá ligado? Ele sempre foi uma forma de eu sair de várias situações das quais eu não sabia como sair. E ele veio como uma luz para me realmente me tirar de muitas situações. Então eu acredito que faz muito sentido trazer isso pro canal, porque é justamente sobre ajudar. E como me ajuda muito e sempre me ajudou, sempre me salvou, nada mais justo de que trazer pra vocês também. Portanto, fica aí comigo até o final, que eu tenho certeza que essas músicas vão ser muito valiosas pra você no seu dia a dia. E a última música foi assim, algo que me mudou completamente. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O que é clara e salgada? Cabe em um olho, pesa uma tonelada. Essa aí todo mundo conhece, né? Eu vou começar essa com um clássico absoluto do rap, feita pelos Racionais, que é a Jesus Chorou. Eu vou além do óbvio, que é justamente esse começo da música, que é uma poesia foda que o Brown faz, já um monte de questionamento sobre a lágrima, não só sobre a lágrima em si, mas sobre o sentimento, sobre as inseguranças. E é onde eu acredito que eu vejo mais o Brown como figura sentimental ali, sabe? Porque o Brown é um cara que ele precisa sempre estar se colocar como durão, como um cara bravo, como um cara, assim, sem sentimentos, né? Dá a entender isso. Mas que no final não é isso, né? Nessa música Jesus Chorou, ele traz justamente essa perspectiva. Ele mostra que as inseguranças estão ali, e apesar dele ser o Brown, ele não é uma entidade, entende? Então, ele mostra que ele tem diversas inseguranças e nessa música ele fala justamente disso, sabe? Sobre o que adiantar ser durão e o coração ser vulnerável e que tá tudo bem chorar, porque chorar até mesmo Jesus fez. Então, cara, o Brown mostrar esse sentimento na música me abriu muita cabeça. Essa música é incrível, eu acho até difícil você não conhecer, mas se você não conhece, ouve com calma, presta atenção. Se você já conhece, tenta entender ali a letra por completo, sabe? Não ouve só, sei lá, de plano de fundo. Coloca o fonezinho ali, fecha os olhos e presta atenção na mensagem que o cara tem pra passar, que, mano, é incrível, é foda e realmente me ajudou em muitas fases da minha vida. É ele mostrando que ser sensível em um mundo de guerra, um mundo como o nosso, é um ato de coragem, é um ato completo de coragem. É incrível que a música o tempo todo, junto com esse beat foda, que foi criado tanto pelo KLJ quanto o Brown, né, em conjunto, ele também segue o barulho da chuva constante ali, e o Brown fala sobre isso, fala sobre ansiedade, sobre às vezes que ele tá sozinho, ele se pega sozinho e começa a pensar mil fitas, vai enlouquecer, enfim, é incrível. E por falar em barulho de chuva, isso me lembra a música Um Dia de Chuva Qualquer, do BK. Eu não ouço muita gente falando sobre essa música, eu acho que é minha favorita do álbum Castelos e Ruínas, que tá completando aí uma década de vida. Esse álbum é incrível, é difícil escolher uma só. Eu acho que ela é minha favorita, mas assim, é aquele tipo de álbum que se você ouve, não tem uma música ruim, todas são muito boas. E eu tô trazendo Um Dia de Chuva Qualquer, que o BK também tá falando sobre isso. O BK tá falando sobre ansiedade, sobre sentimentos, sobre vulnerabilidade, enfim, é justamente o mesmo contexto que Jesus chorou. E esse barulho de chuva, ele também permanece constante. Eu acho muito foda essas músicas que colocam, né, o barulho de chuva. A chuva traz aquela certa melancolia e aquele sentimento de solidão, né? Eu me sinto muito assim, pelo menos quando eu ouço. Os versos que eu gosto muito nessa música é o BK falando. A alma dele transborda, os sentimentos vêm. E se ele passar a visão dele, quem que vai entender, né? Que eu acho que é uma insegurança para todos os artistas, né? Quem que vai entender a mensagem que você tá querendo passar, sabe? Será que você vai realmente pegar a visão do cara? Será que as pessoas vão entender? E aí você não sabe para onde isso vai, né? Porque é arte. A arte, a partir do momento que ela
ela é criada, aí é do mundo, a arte se torna do mundo, então você não tem mais controle sobre isso e como as pessoas vão interpretar isso, enfim. E aliado a isso, ele também fala as dificuldades no Brasil, né, as dificuldades de viver aqui, o quanto o nosso povo tem sido explorado e o quanto é fácil enxergar cinza nesse verde e amarelo, né, ele brinca com esse jogo de palavras e cores, de como é complicado, né, você lidar com muitas situações totalmente contra a sua existência, sabe? E ele finaliza também a música com um verso muito incrível, muito foda sobre isso, que apesar de toda essa luta e de toda essa dificuldade de enxergar realmente as cores como elas são nesse mundo de extrema dificuldade de guerra, você tem que deixar chover, molhar. Pelo meu entendimento disso, é justamente deixar que os sentimentos eles venham, eles apareçam, que você sinta, que você chore, que você grite, que você sinta raiva, que você sinta muita felicidade, muito ódio, enfim. Os sentimentos eles vão vir. Deixa que isso purifique você, purifique a sua alma. Entenda que tá tudo bem, tá ligado? Tá tudo bem você se sentir mal, se sentir incapaz muitas vezes, que essa realidade é muito dura pra gente. Quem tá ligado, tá ligado. Então, que em meio a esses choros e essas dificuldades, nunca te falte coragem, que também é o nome da terceira música que eu vou recomendar aqui, do Santi, Coragem. Esse som ele já começa com uma conversa do Santi com outro cara falando que vai parar de fazer rap, que ele tá com uns problemas em casa. E o Santi é um cara muito, muito introspectivo, ele fala isso muitas vezes nas músicas, e ele também aborda num podcast do Rap Falando, que inclusive recomendo muito, vou até deixar na descrição, a luta que ele tem com a depressão e tudo mais, e o Santi chegou já a parar um certo período no rap, e ainda bem que ele retornou, que é um cara que extremamente necessário nessa luta. Eu já aprendi muita coisa com ele, muitas coisas com o som dele, sabe? É um som também que toca na alma ali, que você para pra ouvir e você fala, mano, eu não tô sozinho aqui, tá ligado? Tem como vencer, tem como resistir e existir através de todo esse ensinamento aqui. E voltando pra música em si, ele já inicia com um verso muito forte, falando, fecha a boca e cala os olhos pra ouvir seu coração. Isso já me impactou bastante quando eu ouvi pela primeira vez e realmente o poder de você se ouvir, enxergar seu interior, dar ouvidos ao que você tem para dizer interiormente é muito, muito poderoso. Eu sei que parece meio abstrato só esse primeiro verso, mas ao longo da música é justamente ele abrindo vários questionamentos na sua cabeça que só vai responder ouvindo você mesmo, entende? Não tem uma resposta pronta e fixa para isso, mas muitos questionamentos que ele coloca ao longo da música é justamente para você responder interiormente, é justamente para você entender o que vai te dar coragem. Diversas vezes seguidas ele diz sobre isso, ele fala sobre essa coragem na música, ele te deseja essa coragem, essa resistência, e que diversas vezes na vida, nesse mundo injusto pra caralho, é o que vai te dar força pra continuar, é a sua coragem. Ele diz que acreditar é preciso tanto quanto navegar, que viver é busca por motivo, ser feliz pra ter motivação e coração pra agir enquanto tá vivo. Mas como ter motivação em um Brasil tão explorado como o nosso, em um mundo tão complexo como o nosso? A resposta para isso não é tão simples, mas saiba que você é a continuação de um sonho, que nos leva para a quarta música, Continuação de um Sonho, do nosso mestre BK, mais uma dele nessa lista, eu acho que é o meu artista favorito de todos os tempos. E essa música, o BK, ele me fez olhar com carinho pro passado, embora que doloroso, muito complicado e doloroso, o nosso passado brasileiro, né? Aqui eu vou trazer mais para o lado Brasil, que foi um país colonizado, explorado e continua nesse país explorado, né? Ele nos faz entender nessa música o quanto de luta de pessoas vieram para que a gente pudesse existir, que vieram antes da gente, né? Não só nossos pais, nossos avós, como todas as pessoas que existiram e resistiram nesse mundo de exploração há 500 anos, para que você pudesse estar aqui agora, entende? Às vezes a gente olha para o passado meio que de uma forma abstrata, mas se você enxerga realmente
as pessoas que lutaram e resistiram para você estar aqui, isso é uma motivação gigantesca. É saber que todo o sangue que foi derramado, toda a vida que eles lutaram, foi para ver você feliz, foi para ver você sorrir. Se você pensa nos seus pais, você vê que, se pedir para eles te contarem histórias, você vai ver que a infância deles foi muito mais difícil que a sua. E se pedir isso para seus avós, se ainda vivos, eu infelizmente não tenho os meus mais, mas quando eles estavam vivos eu perguntava e eles diziam quanto ainda era mais difícil ainda a realidade deles. E tudo isso partiu de luta. Nada foi de mão beijada e nada foi de herança. Foi de muita luta, muita resistência, muita vontade e muito sangue derramado para que você estivesse aqui. Saiba que a sua existência em si parte de uma ideia de que outras pessoas precisaram lidar com toda essa guerra que existe na vida para que você pudesse existir. Então, se o mundo não te motiva, que a vida pensada para que você existisse te motive o suficiente. BK ressalta nessa música que você não dá seu máximo, é jogar seu dom no lixo. Você é liberdade, sabe? Você não precisa estar dentro de uma caixa, você não precisa estar dentro de um ambiente e pensar de uma única forma. Você é liberdade, você pode ir muito além. Sua mente, apesar de estar presa às situações que a vida te proporciona, sua mente ainda é livre. Sua mente pode voar e ir aonde você jamais até imagina. Então, não se coloca numa caixa, pense alto mesmo, pense além do que você só consegue enxergar na sua frente. E acima de tudo, se escute. E Se Escute é a última música que eu venho trazer aqui, do Síntese. Se Escute foi um divisor de águas na minha vida. Foi uma música que realmente foi capaz de tocar a minha alma. E eu tenho certeza que se você ouvir, você vai entender o que eu quero dizer. Se você nunca parou para ouvir Síntese, eu recomendo demais. O Neto e o Léo fazem um rap diferenciado pra caralho. E dá pra perceber o quanto de amor, de carinho e de alma que eles colocaram nessa obra. E embora o Léo já não esteja entre nós e que sua partida infelizmente foi extremamente precoce, Leonardo Iriante deixou várias músicas que vão te ajudar, te acolher de fato e tocar na sua alma quando for preciso, quando você sentir que for necessário. Assim como foi pra mim, em muitos momentos que eu tava bem próximo de desistir, Síntese apareceu na minha vida e me fez me escutar. Essa música, ela me ensinou a como me ouvir. Ela ensinou a como eu realmente poderia entender o que se passa dentro da minha cabeça. E assim como o Brown descreve as lágrimas em Jesus Chorou, Neto em Se Escute começa dizendo: onde escorre lágrimas, existe vida. E sei que tem dias que parece que tá tudo contra nós, que parece que nada vai dar certo. E olha, de verdade, eu entendo isso. Essa semana, como eu disse, foi muito complicada para mim, mas que você precisa parar para se escutar mais. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Parar para ouvir um bom som, uma boa música, principalmente um bom rap. Saber que você precisa deixar regar, lavar, destruir, purificar, enfim. Você tem que existir por completo, sabe? Que os momentos difíceis eles vão vir e você vai estar preparado, você vai ter coragem para enfrentar isso. Eu espero que essas recomendações que eu trouxe de coração também te ajudem. Deixa um like e se inscreva no meu canal para encontrar trabalhos como esse, feitos com muito carinho, muito coração. E que se você gostou desse vídeo, eu recomendo que você assista esse a seguir, que eu falo justamente sobre o erro que te faz desistir de tudo e como enfrentar esse erro, como resolver esse problema. Meu nome é Bessa, provavelmente de um lugar distante, e até a próxima.